A graça e a paz de Jesus Cristo. Muito bem-vindo a este canal que compartilha mensagens sobre capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o tema Deus não muda. Quantas pessoas você já se relacionou e que te decepcionaram porque elas mudaram, porque elas fizeram uma promessa e não cumpriram? Muitas pessoas passaram no seu caminho e não cumpriram o que te prometeram. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E a mensagem está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Vamos começar essa meditação com a parte B do versículo. Deus, ele não muda e ele não tem sombra de variação. Tudo aquilo que Deus prometeu a você, ele cumprirá, desde que você se mantenha no caminho que ele determinou para a sua vida. Enquanto você mantiver a rota na direção de Deus, você estará pronto para alcançar a resposta que Deus prometeu a você. Mas se você descumprir a parte que lhe cabe, então o Senhor não realizará aquilo que foi prometido. Não porque ele mudou, nem porque nele há sombra de variação, mas justamente porque ele não muda, e justamente porque nele não há sombra de variação. E ele diz que no momento em que nós obedecemos aos seus mandamentos e cumprimos a sua vontade, então recebemos dele as bênçãos. Mas quando não cumprimos os seus mandamentos e a sua vontade, também sofremos as consequências do nosso pecado, e é por essa razão que quando alguém recebe uma promessa de Deus e desvia-se do propósito e do caminho para o qual foi chamado, também o Senhor cumpre a sua palavra, que diz que ele não deixa de aplicar a lei da semeadura. O texto da palavra diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nós vemos essa palavra que diz: não erreis. Está aqui em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. É a lei da semeadura, que estabelece que tudo aquilo que você fizer, você certamente colherá. Então, quando você ouvir alguém dizendo que Deus fez uma promessa para ela e que Deus não a honrou e não cumpriu a promessa, a primeira pergunta a ser feita é: você cumpriu tudo aquilo que cabia a você fazer? Deus pode fazer uma promessa de lhe dar um casamento. Cabe a você se preparar para estar apto para suportar o casamento. Deus pode lhe dar uma graduação em medicina. Cabe a você estudar tanto quanto for necessário para ter resistência para estudar durante várias e várias horas ao longo de 6 anos para poder obter o diploma desse curso para exercer a medicina. Deus pode lhe dar uma empresa. Cabe a você estudar gestão, administração, pessoas, produtos, vendas, marketing.
e tantas outras coisas para que você esteja pronto para exercer essa atividade. Deus pode dar tudo aquilo que você busca como seu projeto e realização de sonho, desde que você esteja disposto a pagar todo o preço necessário de tempo, qualificação, administração, dedicação, vitória sobre procrastinação, para que você alcance o resultado esperado. Muitas pessoas não cumprem a sua parte, elas mudam no meio do trajeto, elas mudam no meio do caminho, elas mudam a direção da rota e então elas não chegam até o lugar em que elas esperam e muitas vezes colocam a culpa em Deus. Você é autorresponsável. Existe autorresponsabilidade em todos nós. Somos total e absolutamente responsáveis por todos os resultados que colhemos. Porque se desistimos no meio do caminho, fomos nós que não fomos até o fim. Se não cumprimos todas as metas que eram necessárias para chegarmos a um excelente resultado, fomos nós que não nos dedicamos o bastante para podermos alcançar aquele excelente resultado. Porque as oportunidades estão no mundo diante de todos, e aqueles que querem alcançar os excelentes resultados precisam cumprir o tempo, a dedicação e o empenho, o esforço necessário para alcançarem aquilo que esperam. O que as pessoas esperam? Boa dádiva. Esperam receber um bom presente. Esperem e receber, mesmo que seja uma coisa que ganham como dádiva, que é uma coisa dada, e esperam que aquilo que receberão seja o melhor. Todas as pessoas esperam um dom que seja perfeito. E Tiago fala que toda boa dádiva e que todo o dom, toda a capacidade, o talento que são perfeitos, vem do alto, vem descendo do Pai das luzes. É de Deus que podemos herdar as melhores e maiores bênçãos para a nossa vida. Uma pessoa pode construir muita riqueza e construir uma mansão, mas só Deus pode dar a você um lar onde as pessoas vivem em harmonia e em família. Uma pessoa pode conseguir muita riqueza para viajar para onde quiser, mas é Deus que prepara uma família e amigos com quem você possa fazer essa viagem e torná-la mais alegre, feliz e com propósito. Uma pessoa pode conseguir muitas riquezas e comprar o carro mais caro e mais veloz da terra e não ter uma companhia nos finais de semana com quem compartilhar as suas conquistas. Então, dessa forma, uma pessoa pode alcançar muitas conquistas e, no entanto, não alcançar a plenitude da vida. Há muitas pessoas hoje que estão em depressão apesar da riqueza que conquistaram. Sentem-se sozinhas, pensando: para que serviu o meu empenho, o meu esforço e a minha dedicação? Perderam os seus pais, já envelheceram, não tiveram família, não tiveram filhos, e para que lhes serviu tanto e tanto trabalho? Salomão fala a respeito disso na sua pregação, que está no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 4. Ele faz uma pergunta. Ele disse assim, no versículo 8: há um que é só, e não tem segundo. Sim, ele não tem filho, nem irmã, e contudo de todo o seu trabalho não há fim.
nem os seus olhos se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. O mesmo Salomão prossegue no versículo 9: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Versículo 10: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Versículo 11: também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Versículo 12: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, nesse texto, nós vemos Salomão falando sobre a importância de se ter como uma boa dádiva, uma companhia, uma pessoa com quem dividir a vida. Talvez você esteja aí, solteiro ou solteira, pensando se Deus tem uma promessa de uma pessoa para você. Deus tem a bênção do casamento para a vida de todas as pessoas. Foi o próprio Deus que, quando criou Adão, olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Então, creia que se Deus disse para Abraão que não era bom que ele estivesse só e criou a mulher, então criou a mulher para que ela também tenha um esposo, para que os dois formem uma só carne. Em Gênesis 2:24 diz: portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, Deus tem essa boa dádiva, esse presente para a sua vida. Comece a especificar com uma caneta e um papel quais são as características que você espera dessa pessoa. Seja específico e ore ao Senhor pedindo que Ele lhe capacite para que você esteja apto para trazer felicidade para essa pessoa, pois é dando felicidade para essa pessoa que ela terá condições e estará pronta para retribuir-lhe a mesma alegria e satisfação. Se você está buscando como boa dádiva uma transição de carreira, porque está buscando uma nova profissão, tenha fé, se qualifique e se prepare estudando diariamente todas as habilidades que são necessárias para que você alcance essa nova carreira. O Senhor é contigo e se você cumprir com toda a dedicação o que deve cumprir para alcançar esse cargo, essa posição, essa nova qualificação, o Senhor já lhe colocou nessa nova posição. Além da boa dádiva, a Tiago fala aqui que também existe o dom perfeito, a capacidade de realizar alguma obra, de realizar algum propósito e projeto. Todo o dom perfeito, toda a habilidade de realizar alguma atividade, de construir alguma coisa, quando é perfeito, vem do alto. Deus está dizendo aqui nessa palavra que Ele não muda, e se você se dedicar para construir uma carreira segundo aquilo que você tem buscado, para obter o casamento, ou você que já é casado, está buscando uma melhora no seu relacionamento com o seu cônjuge, se você persistir em cumprir a palavra de Deus e obedecê-la, você alcançará o resultado. A mulher que está sendo tola, que responde ao marido, que age com grosseria, que não se dispõe ao serviço a servir ao marido e muitas vezes tem gerado por esse motivo discussões, contendas e conflitos, pode, pela mudança das suas palavras, das suas atitudes,
alcançar transformação e obter o dom perfeito de Deus. Mantendo-se no reto caminho de Deus, pode alcançar o dom perfeito de ter um excelente casamento. Você que usa da gritaria, da discussão, do mau uso da palavra no momento da ira, da indignação, precisa melhorar esses pontos, porque corrigindo a forma de tratar as pessoas à sua volta no momento da ira, tendo paciência, usando palavras de sabedoria que venham construir o relacionamento para o bem e afastar o que é mal, terá aquilo que é perfeito e que vem de Deus. O que importa nesse texto de hoje é que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito vem do Senhor e Ele não muda, nele não há sombra de variação, Ele aplica a lei da semeadura. Todos aqueles que cumprirem e realizarem o que tem que ser feito alcançarão os resultados que estão buscando, porque o Senhor honra a todos aqueles que se dedicam e que se esforçam para conseguir o seu propósito. Enfim, Deus não muda, Ele é sempre o mesmo. Ele fez uma promessa na sua palavra de que todo aquele que seguir nos mandamentos do Senhor será bem-sucedido e realizará as suas metas. E lá em Deuteronômio, no capítulo 28, nós podemos ver as promessas que Deus faz. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2: E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Primeira bênção, versículo 3. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Versículo 4. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. 5. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. 6. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. 7. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. 9. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. 10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. 11. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Versículo 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, por quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Versículo 14. E não te desviares de todas
as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Então, o versículo 14 fala para que o povo não se desvie das palavras que foram ordenadas, nem para a direita nem para a esquerda, para andarem a outros deuses, para os servirem. A partir do versículo 15, o texto bíblico fala sobre quem não dá ouvidos à voz do Senhor. Que essas pessoas que não dão ouvidos, elas recebem como consequência o versículo 16. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. 17. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. 28. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. 19. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação, e a perdição em tudo o que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. 21. O Senhor te fará pegar a pestilência até que te consuma da terra a qual passas a possuir. 22. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com a destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão, até que pereças. E os teus céus estarão sobre a cabeça, serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti, de ferro. Olha o texto aqui, falando que tudo que for plantado não vai produzir. 24. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira, dos céus descerá sobre ti, até que pereças. 25. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. 26. E o teu cadáver será por comida a todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará. 27. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceira, de quem não possas curar-te. Versículo 28. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo do coração. 29. E apalparás ao meio-dia, como cego apalpa na escuridade, não prosperarás nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. 30. Desposar-te-ás com uma mulher, porém com outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não lograrás o seu fruto. 31. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão, e após eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho o comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. 34. E ficarás aterrado pelo que verás com os teus olhos. 15. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. E aqui nós vemos mais e mais versículos falando a respeito de quem desobedece a Deus. A partir do versículo 15, nós vimos aqui vários castigos para os que desonram a Deus. Mas do versículo 1 até o versículo 14 de Deuteronômio 28, nós vemos as promessas que o Senhor faz
àqueles que lhes são obedientes. Então, comentando o versículo 17, Deus ele dá a boa dádiva àqueles que insistem e permanecem em realizar a vontade dele. Ainda no livro de Números, no capítulo 23, nós vemos aqui no versículo 19, uma passagem em que Balaão diz para Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Versículo 20, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Versículo 21, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Então nós vemos aqui nesses 3 versículos que Deus ordenou a Balaão, o profeta, que ele não poderia amaldiçoar o povo de Israel, porque o povo de Israel estava abençoado por Deus. E é por esse motivo que Balaão diz a Balaque essa frase: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque por acaso diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? E esse texto aqui nos mostra, quem lê os textos de Números, capítulos 22, 23 e 24, sabe que Balaão em nenhum momento pôde amaldiçoar Israel. O rei Balaque, que era o rei dos Moabitas, levou Balaão em 3 posições diferentes em que o povo de Israel se encontrava, com a finalidade de ver se em algum lugar houvesse a possibilidade de amaldiçoar Israel. Nas 3 vezes, nos 3 pontos em que Balaque apontou para que Balaão pudesse amaldiçoar Israel, o Senhor lhe proibia. Então isso nos traz um ensinamento. Quando estamos firmes com o Senhor, Ele nos honra, Ele corta os laços, Ele dá o livramento e Ele traz a prosperidade para todos aqueles que obedecem e cumprem toda a dedicação, empenho, esforço, preparação, treinamento mental para que a pessoa possa alcançar a boa dádiva e todo o dom perfeito que vem de Deus. Essa é a meditação de hoje. Deus não muda. Hebreus 13:8 fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como quando ele esteve na terra, ele realizou grandes milagres, ele pode realizar na sua vida o milagre da transformação da água em vinho, que está registrado em João 2 e que simboliza o poder que o Senhor Jesus, como Deus, tem de mudar qualquer quadro e situação para a glória do nome dele. Que Deus abençoe, permaneça firme com Deus, tendo fé de que se Ele criou os céus e a terra, Ele tem o poder de mover a terra para dar proteção aos seus filhos. Confirma essa bênção sobre todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e a da sua família, hoje e sempre. Amém.